Salve, salve, torcedor tricolor, tudo certo? E o que foi aquela apresentação do Grêmio ontem à noite, né? Complicado. Mais uma apresentação desastrosa do time, né? A gente sempre vem com aquela esperança ali, né, de que uma vitória vai mudar todo o astral da equipe e tal, e 3 dias depois ali a gente vê que parte da equipe que venceu o Santos novamente vem com aquele desânimo, com aquela falta de vontade, um jogo bastante medroso, de certa maneira, dá para se dizer assim, porque ninguém arrisca, ninguém chama a responsabilidade, ninguém pede a bola, é só toque lateral, vai até a intermediária de ataque, volta e vai para as pontas e cruzamento, e esperando que alguém da equipe adversária, eu acho, faça algum gol contra, né? Porque a gente não tem criatividade, não tem jogador de personalidade que pega a bola e bota debaixo do braço e vai parar dentro do gol, né? E, fatidicamente, o resultado é aquele que aconteceu ontem, né? Demos muita sorte em 2 lances ali, de uma rateada do Volpi, que quase toma um gol contra nessas inúmeras recuadas que o time volta a ter aí, né? Que pega a bola na intermediária e volta pro Volpi. Pega a bola na intermediária, volta pro Volpi. Quando muito passa num zagueiro e volta pro Volpi. Estamos voltando a praticar os últimos tempos aí do Quinteiros, né? O futebol que vinha sendo apresentado. Eu acho que, na verdade, tudo bem. A gente entende que precisa preservar alguns jogadores, mas eu não sei, se a gente precisa vencer o jogo e tu quer fazer alguns testes, entra com o que tu tem de melhor, faz 1-2-0 e daí depois tu começa a fazer teste, né? Começa a botar a gurizada da base, tira um ponta esquerda, por exemplo, né, o Kik. Se começa com o Kik na metade do jogo, tira e bota o Luan Cândido, ok, pode ser até que daria certo, né? Ou o André Henrique, ou seja lá quem for. Mas não começar com um cara que jogou um jogo e meio durante todo esse período que está no Grêmio, aí, desde fevereiro ou março que ele chegou aí. Então, um cara que estava acima do peso até outro dia, totalmente sem ritmo de jogo, fora de posição, não sei, sabe? Acho que cabe uma criticazinha aí ao Mano, né? Porque tudo bem, teve algumas ausências aí, né? O próprio Amuso, achei que estaria disponível já para essa partida, ainda não, diz que estão preparando para ele retornar em melhor condições aí no sábado contra o Bragantino, mas Cristaldo novamente, aquela íngua, né? Aquela falta de vontade, se escondendo do jogo. Monsalve entra no jogo, tem hora que dá uns lampejos assim, de bom jogador, tem hora que também é um cara que não chama a responsa para ele, né? Só toque lateral, toque para trás, estica nas pontas, enfim, é um jogo muito pragmático, fácil de marcar, e perdemos novamente uma grande oportunidade. Quando vencemos o Grau em casa, eu falei, deveríamos ter goleado, né? Não goleamos. Agora ontem de novo, vamos para lá para jogar com um time que nem torcida tem, um time semi-amador. Cara, os caras botaram o Grêmio na roda. Nós quase perdemos uma pichotada do Volpi e a outra aquela bola na trave, uma baita de uma jogada, muito bem trabalhada. O Grêmio não consegue, né? E outra, a gente criticava muito o Quinteiros e tal, quando jogava contra time de Série A não conseguia ganhar, mas contra time de Série A de Gauchão, metia 4-0, 5-0, 3-0. Fazia-nos até imaginar que o Grêmio tinha um bom elenco, né? Agora a gente pega time pior do que o Caxias, por exemplo, aí, que o Grêmio meteu 4-0. Não dá para comparar o Atlético Grau com o Caxias. Não dá para comparar Atlético Grau com o Ipiranga de Erechim, que nós ganhamos de 1-0. Né? Esses times, se pegar esse Atlético Grau, mete goleada. Né? Juventude nem se fala. Né? Pegar um Pelotas aí,
um Brasil de Pelotas, que beiraram ali, o Pelotas até caiu para a segunda divisão, mas eu acho que fariam frente contra o Atlético Grau. E o Grêmio não consegue. Eu não consigo entender isso, sabe? Então, assim, estamos falando aí muito em lista de dispensa e 2, 3 jogadores aí para serem negociados. Um é o Pavon, outro o Gemerson. O problema é achar quem queira esses caras, né? Só que ontem, se o Pavon tivesse relacionado e tivesse entrado no lugar do Luan Cândido, eu acho que teria nos ajudado, porque o Pavon ele é voluntarioso, ele não é bom jogador. Ele falha muito, ele fica devendo. É jogador medíocre, mediano. Mais ou menos do estilo do Gemerson. Mas ele corre, ele tem vontade, ele se dedica, né? Ele joga para o time, ele não joga para ele. Ele se sacrifica para ver se alguém do nosso time consegue evoluir e conseguir aí até finalizar. Fez alguns gols esse ano, aí nos ajudou em algumas partidas. É bastante criticado, não é jogador de minha preferência também, acho que tem que negociar, né? Ultimamente tem atrapalhado mais do que ajudado. Mas num jogo que nem ontem, cara, acho que tranquilamente poderia ter colocado ele, né? E condição física, eu imagino que ele tenha, porque até o momento não saiu notícia nenhuma de que ele tivesse alguma lesão, né? O Aravena está fora por lesão, mas se tivesse em condições também seria muito melhor, né? Enfim, a gente fica tentando achar alguma resposta para algo que não tem, eu acho, né? A gente criticou bastante forte o trabalho do Quinteiros, mas hoje a gente vê que não era o Quinteiros que estava errado, era o time que não tinha qualidade realmente, né? E assim, quando fechou a janela, nós precisávamos de um zagueiro pela direita. Hoje a gente vê que precisamos de 2 zagueiros pela direita. Hoje a gente já vê a necessidade de um camisa 8, já vemos a necessidade de um camisa 10. Né? Já fala-se em contratação de mais um atacante. Cara, daqui a pouco nós vamos ter que contratar mais um time inteiro. E se nós pegarmos aí o retrospecto das contratações só da época do Guerra, nós vamos ter que, se nós precisar acertar 5, 6 jogadores que venham para resolver o problema, vamos dizer assim, teoricamente, venham para ser titular, nós temos que contratar mais 50, porque a assertividade é 10%, né? Ontem, para você ter uma ideia, quando a gente fala que um jogador que nem o Kiki pode contaminar o ambiente e fazer com que os jogadores dos outros evoluam, né? A gente vê que o Wagner Leonardo jogando toda hora do lado do Gemerson, ele está piorando. Ontem ele falhou umas 3, 4 vezes o Wagner Leonardo, em jogadas simples que ele não vinha falhando, não acontecia isso. Já está começando a falhar. Eu não sei se não é o convívio, né? O cara joga tanto tempo junto com um cara ruim que ele acaba ficando ruim, né? Então, assim, já há especulações aí dizendo que o Cristaldo também pode ser negociado, né? Então, eu acho, e fora aquela lista toda, né? André Henrique, Mike, João Lucas, agora também estão falando que o Grêmio está pretendendo emprestar ele na janela. E eu acho que tem que fazer uma limpa mesmo, né? Tem que mandar uns 10 embora e contratar aí mais uns 5, 6, né? Diminui um pouco a folha e tenta trazer jogadores melhores. O próprio Cuejar, não sei, no jogo ao vivo e na TV a gente vê ali que ele tá pesado. Pô, o cara ficou praticamente 60 dias só treinando na academia, treino com bola e tal, para readquirir forma física, e o cara entra no jogo, entra pesado, né? Corre 30 minutos, você foi homem, né? Tem que descansar mais 30 para poder correr mais 20, né? Então, acho que tá braba essa nossa sequência de jogos aí. Temos que tentar fazer valer o fator casa, mas nós já ganhamos do Santos em casa com o time titular, né? Não, ou meio que, vamos dizer assim, na sorte, né? Se essa bola não sobra no jeitinho que ela sobrou ali pro Christian Oliveira dentro da área, naquela posição, para ele poder fazer o gol,
o jogo fatalmente terminaria 0 a 0 e nós estaríamos na zona de rebaixamento, né? Então, assim, se a gente teve toda a dificuldade para ganhar do Santos, que é o penúltimo colocado, imagina agora, sábado, com o mesmo time enfrentar o vice-líder, né? Não dá para esperar muita coisa. Precisamos vencer os jogos em casa, mas, infelizmente, do jeito que está hoje aí, não dá para esperar muita coisa. Valeu, galera. Se inscrevam no canal aí, curtam, deixe seu like aí para dar uma moral aí pro canal. Ativa o sininho das notificações aí. E até o próximo vídeo. Tchau!